Então, eu tava pensando, e é assim que começam todos os meus vídeos. Muito se fala sobre o amor no meio cristão, e quando o ponto central é o amor que nós sentimos uns pelos outros, geralmente o discurso vem associado a alertas de idolatria, o que é compreensível. Eu não tô aqui para criticar isso. É inquestionável que idolatria, que seria amar alguma coisa, alguém, algo acima de Deus, colocar algo na sua vida como prioridade em vez de Deus, é algo condenado pela Bíblia. E que nós devemos sempre estar alertas quanto a ela. E que, às vezes, a idolatria pode se disfarçar, se mascarar de amor. E é verdade ainda que idolatria é algo muito mais fácil de identificar quando se trata de um amor por coisas ou um amor por um estilo de vida, do que quando é por pessoas, do que quando é um amor por pessoas, seja seu cônjuge, irmãos, mãe, pai, filhos, amigos, porque é difícil a gente enxergar que esses sentimentos, eles não têm mais uma origem pura, eles passaram de um certo limite quando eles deveriam ter, certo? Ninguém vai dizer que o amor é algo ruim, pelo menos não dentro da concepção que a nossa cultura tem de amor. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Não exatamente. Algo que eu tenho percebido é como, às vezes, no meio cristão, a gente também comete o erro de classificar um amor que não é necessariamente idólatra como tal. Eu estava assistindo um podcast cristão no YouTube e nele a apresentadora criticava uma música que falava sobre o amor romântico e a forma como essa música o colocava em posição de salvador. A cantora, no caso, dizia na letra que o amor romântico a havia salvado de um destino de desolação. E enquanto a crítica da apresentadora é válida, e eu realmente acredito que ela seja válida, eu acho que existem mais nuances no assunto. E que seria desonesto da nossa parte não levar essas nuances em consideração. Primeiro que, como cristãos, nós somos chamados a amar como Cristo, certo? Então, o nosso amor uns pelos outros deve ser um reflexo do amor de Cristo. Deve falar sobre Cristo. E o nosso amor, ele deve ser quase que um meio de evangelização mesmo. E eu sei que isso por si só traz o seu próprio nível de complexidade, porque amor está sempre muito associado a perdão e que existem certas fases da vida que algumas pessoas podem achar que é injusto nós, como cristãos, sermos sempre os que têm que perdoar. Mas eu, pessoalmente, eu acho muito bonito. O que eu acredito é que ter a capacidade de perdoar alguém, na verdade, é um presente. E é claro que às vezes você vai perdoar uma pessoa e não necessariamente recuperar o contato com ela, porque existem pessoas que Deus não aprova que estejam em sua vida. Existem pessoas que, quando estão na sua vida, funcionam apenas como um empecilho
e oposição diante dos planos que Deus tem para você. Em contrapartida, existem pessoas que o propósito de Deus é que você as perdoe e que recupere o contato com elas, porque os planos de Deus para você estão atrelados a ela. Porque os planos que Deus tem para a vida dela estão atrelados a você. Deus quer que vocês estejam uma na vida da outra, mesmo quando no físico, e eu me refiro o físico em contrapartida com o mundo espiritual. O físico é o que a gente vê aqui, o espiritual é o que vem de Deus, que Deus fala pra gente. Mesmo quando no físico as coisas estão um pouco confusas e parecem não se encaixar. E só dá para saber quem é quem, qual pessoa ocupa qual posição, perguntando para Deus. Amar uma pessoa, quando Deus te ungiu para amar essa pessoa sim, quando Deus a colocou em sua vida e é uma pessoa cujo objetivo dele é que fique em sua vida, mesmo que inicialmente haja um período de idas e vindas, pode salvá-la. Amar alguém como Cristo ama pode salvar essa pessoa. Eu me lembro de um período em que eu estava passando pelo Vale da Sombra e da Morte. E nesse caso, foi uma consequência das minhas próprias ações e não um reflexo de um ataque espiritual ou algo assim. E sobre como, nesse período, foi o amor que a minha irmã sentia por mim que me salvou. Naquela época, eu estava me debatendo com assistir por... Eu nunca cheguei a ser viciada em assistir, nem nada do tipo. E eu digo isso porque eu imagino que deve ser muito mais difícil para alguém que foi, para alguém que é, e que tem que lidar com os ciclos terríveis de abstinência ou a necessidade constante de consumir conteúdo, aquele impulso. E esse não era o meu caso. Ainda assim, mesmo não sendo, eu alcancei um ponto em que eu comecei a assistir coisas cada vez mais pesadas. E em um determinado momento, eu meio que quebrei. Eu não consegui mais compartimentalizar e fingir durante o resto do dia, viver o resto do dia como se eu não estivesse assistindo o que eu assistia. Foi uma época em que eu não conseguia me olhar no espelho sem querer chorar. E eu me sentia muito suja e corrompida mesmo. Eu cheguei a ter pensamentos intrusivos sobre parar de viver, e o que me salvou foi o amor da minha irmã por mim. O amor dela era a única constante naqueles dias. Ela sabia de cada coisa terrível que eu tinha feito e que eu tinha pensado na minha vida, e ainda assim ela encontrava dentro dela a capacidade de me olhar com gentileza e com carinho, de me amar. E hoje eu sei, embora na época eu não soubesse, que essa foi uma forma de Deus ministrar o amor dele por mim, através da forma como a minha irmã me amava. Eu estava debaixo de uma onda intensa de julgamento e ainda assim ele me amava. E eu sei que na nossa percepção humana ilimitada,
Pode parecer meio insano eu dizer isso, pensar isso, mas na verdade, parte do que estava acontecendo foi que eu estava sendo julgada também porque ele me amava. Porque foi a dor desse período de julgamento e esse amor consumidor que ele sentia por mim que me ajudou a colocar as coisas em perspectiva, que tornou tudo mais claro para mim e que me impulsionou a mudar de vida e a realinhar os meus princípios. Aquele não era um ponto em que Deus estava me condenando. Aquele era um ponto que, assim como é narrado em João 8, do 1 ao 11, quando Jesus encontra e conversa com a mulher que foi pega em adultério, que ele estava olhando nos meus olhos e dizendo: vai, não peque mais. Eu também já vi online histórias de várias pessoas que são alcançadas por Cristo através de um amor de outras pessoas por elas, sejam seus cônjuges ou seus pais. O testemunho do Leonardo Bucalon é um exemplo disso. Deus pode nos alcançar de muitas formas estranhas e inconvencionais e mirabolantes, mas ele também pode nos alcançar de formas muito mundanas. Uma delas é através do amor de outras pessoas por nós. E mesmo que seja Cristo usando essa pessoa, mesmo que seja Cristo nos salvando através dessa pessoa, é inegável que existe a participação dessa pessoa, certo? Ela funciona tanto como um agente do amor de Cristo, quanto também como uma intercessora. Fora que ainda existe a nuance de que a gente demora até conseguir a linguagem para articular, e a gente até mesmo demora para entender. Isso é algo que só acontece ao longo da caminhada, que foi Cristo que nos salvou através de alguém que era o amor de Deus ali. E no caso de amor romântico, quando se trata de casamento, a situação fica ainda mais complexa, porque o casamento ele serve para ilustrar o amor de Jesus pela igreja, certo? O casamento ele reproduz essa dinâmica. E eu não estou aqui dizendo que idolatria não pode existir dentro de um casamento. Certamente pode. O meu argumento é que é ainda mais capcioso classificar o que é e o que não é idolatria dentro de uma dinâmica marital. É uma linha tênue. Valorizar, sermos gratos, honrar esse amor e essas pessoas sem cair na armadilha de as colocarmos como ídolos em nosso coração. É por isso que eu disse que existem nuances. Tem essa pregação do Alessandro Vilas Boas, é uma das pregações em inglês que ele postou no canal dele, que eu assisti, em que ele diz que Deus não é corrompido pelas coisas boas que ele criou. Ele não sacrifica nem negocia a sua santidade pelas coisas que ele criou, coisas que são muito boas mesmo, coisas que são um presente, como água,
e alimento e relacionamentos e o que quer que seja, o que quer que entre na sua categoria, na sua concepção de coisas muito boas criadas, coisas que aumentam o prazer de estarmos vivos. Deus, ele não abre mão da sua santidade para ter mais dessas coisas. E ele não flexibiliza o que é certo e o que é errado, porque ele ama alguém que faz o que é errado. Deus nunca deixa de ser quem ele é. E isso é algo que nós temos que aprender. Encontrar uma forma de andar naquela linha tênue existente entre amar uma pessoa que faz algo errado, e amar continuamente, incessantemente, fervorosamente, e ainda assim termos limites. E ainda assim nos posicionarmos e nos comportarmos de uma forma que não aprova e não é conivente com o erro dela, com o que ela está fazendo. Amar uma pessoa enquanto nós esperamos que ela mude, que ela se realinhe, que ela tome as medidas e as ações necessárias para reparar o que ela fez de errado. O meu ponto, de novo, é que nós devemos ter um pouco mais de cuidado antes de rapidamente classificarmos o amor do outro como idolatria, porque às vezes é um pouco mais complexo do que simplesmente é ou não é. Nós devemos olhar para essas nuances, levar em consideração essas nuances, pedir direcionamento para Deus, pedir sabedoria mesmo para Deus, porque é Ele que tem essas respostas. É como está escrito em Tiago 1,19. Entenda isso, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. As circunstâncias do outro e do coração do outro são conhecidas completamente apenas por Deus e só podem ser revelados a nós por Deus. E é isso. Eu espero agora que não seja muito anticlimático adicionar isso no fim do vídeo, terminar assim, mas eu só queria desejar para todo mundo que assistiu um feliz 2026.